bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa nossa palestra aqui no Pensar Contabilidade. Eu sou o Caio Melo e vai ser um prazer bater um papo com você. Eu vou chamar dessa forma, um bate-papo, para a gente falar sobre como se destacar no mercado contábil. O foco dessa trilha é estimular empreendedores, sejam eles realmente jovens empreendedores, às vezes não tão jovens assim, mas realmente pessoas que, além de profissionais, desejam fazer a diferença empreendendo, tendo seu próprio negócio, empregando outras pessoas e multiplicando o seu conhecimento. Então, a minha abordagem ela vai ser muito direta, muito prática, daquilo que funcionou na minha carreira e que eu acredito que pode funcionar na sua carreira, porque é algo que eu venho multiplicando, que eu venho replicando com centenas de alunos meus e os resultados têm sido muito bons. Então, acredito que tem algo de certo sendo feito aí. Nós vamos falar sobre como se diferenciar no mercado contábil, não só empreendendo, mas desde a posição de estagiário, de empregado, né? Ou como hoje está na moda falar, intraempreendedor, né? Aquele que começa a empreender dentro de um negócio onde é funcionário, por exemplo, até, claro, você dar o passo no empreendedorismo no seu sentido mais amplo, no seu sentido mais comum do dia a dia, quando você resolve abrir aí o seu negócio, o seu CNPJ na maioria das vezes. A nossa conversa vai ser pautada em 3 pilares: um pilar técnico, um pilar comportamental e um pilar estratégico. E eu vou navegar com vocês entre esses temas, né? Vou conversar com você sobre esses temas, tentando trazer ao máximo exemplos, situações reais. E aí, é claro, eu vou tomar licença de usar a minha experiência prática como exemplo. Para não ter que usar exemplo de outras pessoas, eu vou trazer os meus próprios. Fica tranquilo, fica tranquila, não é aquele papo de encher linguiça que às vezes a gente está acostumado por aí, não. Vai ser qualquer exemplo que eu trouxer é única e exclusivamente para ilustrar melhor aquilo em que eu acredito, aquilo que funcionou para mim e que tem funcionado para os meus alunos também. Se você não me conhece ainda, eu sou o Caio Melo, sou contador de formação, mas trabalho como educador e consultor. O meu trabalho hoje é basicamente voltado para educação e orientação de outros contadores. Eu descobri muito cedo que para mim fazia mais sentido, me cantava, né, me tocava a parte de orientar, seja na consultoria ou educar nos cursos e dentro da minha escola, outros contadores para que eles encontrassem um alto nível, um alto padrão técnico e fizessem diferença na carreira deles. E esse é um dos pontos que eu quero trazer para você, tá? Por que disso? Talvez você encare isso de uma maneira positiva, talvez de uma maneira negativa. Eu não sei ainda qual vai ser a sua reação, mas eu quero começar trazendo um fato. Hoje, o mercado contábil sofre de um nível técnico muito baixo. Esse é o fato. Hoje, se você olhar o mercado contábil, se você observar os contadores formados, os recém-formados e aqueles que estão há mais tempo também no mercado, você percebe que é quase que pandêmico que os profissionais não dão conta e não fazem tudo que deveriam. E mais, não sabem de tudo que deveriam saber. Ora, eu tenho então um mercado em que a esmagadora maioria dos profissionais está no nível tão baixo, tão baixo, tão baixo, que não fazem o que precisa ser feito e que não sabem o que deveria saber. Ora, isso pode ser visto de uma forma negativa. Pode ser visto dessa maneira. Poxa, Caio, mas
que horrível, que droga, então, pô, o mercado contábil tá terrível, o que nós podemos fazer pela classe contábil? E eu vou te convidar a ser um pouquinho egoísta nesse momento. Esquece a classe contábil, esquece a contabilidade, esquece qualquer outra coisa. O foco agora é em você. Você com a sua carreira, você com a sua empresa, você com a sua família. O foco agora é em você. Pensa comigo. Se você tem um cenário, um mercado contábil, em que o nível técnico é extremamente baixo, a ponto que, em regra, os prestadores de serviço não entregam o que deveriam, eu consigo enxergar aí, por pior que possa soar isso, uma grande oportunidade. Porque, afinal de contas, se a média é tão baixa, você não precisa de muito esforço para se diferenciar. Você consegue entender isso? Faz sentido para você? Ainda que, enfim, essa palestra seja gravada, ela não esteja acontecendo ao vivo, deixa o teu feedback para mim, porque depois eu vou vir aqui para ver se isso faz sentido para vocês ou não. Porque, afinal de contas, nós vivemos num ambiente em que os profissionais do mercado, o contador médio, eu vou usar essa expressão a partir de agora, o contador médio, ele tem dificuldade em saber qual norma contábil cada empresa deve utilizar. Quando você pergunta para um contador qual a norma contábil essa entidade utiliza, ele tem dificuldade em saber o que essa pergunta significa e, portanto, nem consegue responder. Confunde a norma contábil utilizada com o regime tributário. Muitas e muitas vezes, ao longo dos meus anos de consultoria, atendendo dezenas de ligações, porque hoje eu tenho vida, hoje eu sou uma pessoa feliz, mas eu já vivi naquelas consultorias atacadão, aquelas que a gente fica atendendo 80, 90, 100 ligações por dia, todos os dias, de um monte de contador, de um monte de escritório contábil. E eu fazia essa pergunta, quando alguém me questionava sobre contabilidade, devo contabilizar aqui ou ali? Esse ativo intangível deve ser amortizado ou não? A primeira coisa que eu fazia era perguntar, qual é a norma contábil dessa empresa que você está me perguntando? E era nítido que a esmagadora maioria não sabia responder. Respondia às vezes, ela é simples nacional, ela é lucro presumido. Não, meu filho, isso é regime tributário, isso não é porte e isso também não é norma contábil. Ela é do simples nacional? Beleza, então o porte dela é de ME ou EPP. Ela pode utilizar a ITG-1000. Mas de repente ela está usando a NBC-TG-1000, porque ela pode usar a ITG-1000, mas não é obrigada. Ela pode ir para a NBC-TG-1000. Ela pode até usar as normas completas, cada um dos CPCs ou das NBC-TGs, cada uma das resoluções do CFC. Percebe? E a gente está falando de uma questão elementar. A esmagadora maioria dos contadores sai da faculdade e passa anos da sua carreira sem ter nunca estudado um pronunciamento contábil, sem ter nunca lido e estudado a ITG 2000, que fala de questões básicas da contabilização, a ITG 1000, que é a norma mais simplória, mais sintética que nós temos no Brasil. Ora, o que esperar de um profissional contábil desse? Profissionais contábeis que têm dificuldade de aplicar um fator R no Simples Nacional, que não entendem o que é a presunção aplicada sobre a receita no lucro presumido. Isso para não falar de lucro real. Tratando o lucro real como se fosse um mito, como se fosse um desafio, como se fosse uma especialização, não é mais do que a sua obrigação saber de tudo isso. Isso é o básico, isso é o fundamental. E por isso que eu digo, se isso que é a base, que é o fundamento, que é o que todo contador deveria saber, parece avançado, o nível médio do contador, o nível do contador médio, usando essa expressão,
é muito baixo. E você pode ler isso com o pesar, olhando para a coletividade, mas você pode olhar isso como uma oportunidade, e é isso que eu te convido a fazer hoje. A oportunidade individual de que, para se destacar no mercado contábil, desde o estagiário até o empreendedor, não importa, e aqui eu trago o primeiro pilar, o pilar técnico. Do ponto de vista técnico, o caminho mais rápido, fácil de você se destacar é sabendo o mínimo necessário. Mas, Caio, na faculdade não me ensinaram e de repente você passou por empresas contábeis que não tinham a cultura da educação também? Tudo bem. Então vamos falar um pouquinho disso. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Vamos pensar da seguinte maneira. Então, agora estamos falando do nosso pilar técnico. Ou seja, estamos falando de saber aquilo que todo contador deveria saber. Muito bem. Existem dois grupos de conhecimento que você precisa ter. A gente vai traçar aqui uma linha do tempo. Tá? Imagina que nós estamos aqui. Aqui é o hoje. Pois bem, nós temos daqui para frente. Ficou meio torto, né? Vamos melhorar isso aqui. Vamos que não sou dos melhores desenhistas, mas dá para melhorar, né? Beleza, já ficou menos torto, tá bom. Então, daqui para frente, e existe esse período todo, né? Existe o que já passou. Muito bem. Para desenvolver a nossa capacidade técnica, nós temos que pensar nesses dois grupos de conhecimento de forma separada. Deixa eu até aparecer aqui para você um pouquinho, né? Porque assim você consegue me ver e enquanto eu explico para você. Muito bem. Quando a gente fala do conhecimento daqui para trás, ou de trás, né, de lá para cá, do que já foi, o que já foi publicado, o que já existe, o que já é vigente, né? Aqui, nesse período, nós podemos pensar em aceleradores. Esses aceleradores são de que tipo? Você tem hoje gratuitos, né? Você tem canais do YouTube, você tem palestras, por exemplo, esse evento, né, o Pensar Contabilidade, você tem uma quantidade enorme de conhecimento gratuito sobre coisas que já existem, sobre coisas que já foram publicadas. Você tem cursos, você tem livros, né, e assim por diante. Você tem uma série de coisas, né? Por que eu chamo isso aqui de aceleradores? Esses aceleradores, assim eu chamo porque tudo isso serve para você aprender mais rápido ou digerir mais rápido do que se você fosse ler a letra da lei, se você fosse ler cada lei, cada instrução normativa, cada decreto, cada manual isoladamente. Então isso são, né, os nossos aceleradores. Vou colocar aqui dessa forma. Aceleradores. Mas esses aceleradores, como eu falei, eles têm relação com a fonte do conteúdo. E é importantíssimo que você vá até a fonte. Por isso, eu gosto muito do conceito de que ninguém sabe tudo. É um pensamento socrático, né? Atribui-se a Sócrates essa frase: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância.
Eu adoro essa frase, eu inicio todos os meus cursos com essa frase, é um pensamento que para mim é a pedra fundamental no meu trabalho na contabilidade. E por que eu gosto dela? Porque me lembra que, primeiro, eu nunca vou saber tudo, então eu preciso me manter em estudo contínuo. E essa é a grande questão. Esse é o grande ponto. E eu não sei tudo, mas quem me ensina também não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Ora, se ninguém sabe tudo, se qualquer um está sujeito a falhas, o primeiro ponto fundamental é eu entender que, estudando continuamente, eu posso me fazer valer, eu posso lançar mão de aceleradores, palestras, vídeos no YouTube, cursos, livros, apostilas, enfim, N coisas, mas tudo isso é baseado em alguma coisa. Que coisa é essa? É a fonte da informação. E a gente tem que ir lá beber da fonte. São as leis, as normativas, os decretos, os manuais, os pronunciamentos contábeis. Eu preciso acessar isso diretamente. Ainda que eu use o acelerador, ainda que eu use os cursos, ainda que eu... Caio, eu sou teu aluno lá no Contabilidade Sem Mimimi, então toda semana eu tenho aula contigo, aquilo ali já não serve? Aquilo é um ótimo acelerador. Tanto que nas minhas aulas eu faço questão de abrir a lei, abrir a norma e estudar junto com vocês. Para quem é meu aluno, enfim. Mas lembre-se, o Caio falar e um Pinto piar é a mesma coisa. Mas o meu professor, ele tem mestrado, doutorado, tem 5 PhDs. Bom para ele, que bom. Mas ele falar, a não ser que ele esteja me explicando o que está realmente na lei ou na norma. E como que você vai fazer para saber isso? Se você estiver sempre dependente, e essa é a palavra, se você estiver sempre dependente de acreditar no que alguém te diz, você vai estar sempre comendo na mão dessa pessoa. E isso é um outro ponto importantíssimo. Você precisa desenvolver a sua independência, você precisa desenvolver a sua autonomia. É disso que se trata em última análise. Mas vamos continuar. Vamos continuar nessa pegada. Então, eu preciso desenvolver a minha capacidade, o meu hábito, não é nem capacidade, o hábito do estudo contínuo. Caio, mas dá trabalho. Sim, dá trabalho. Dá trabalho estudar, dá trabalho se manter atualizado, dá trabalho também fazer um trabalho ruim porque você está desatualizado e ficar de fora do mercado de trabalho. Também dá trabalho acordar às 4 da manhã como um padeiro faz. Também dá trabalho você trabalhar enchendo laje na construção civil. Tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Mas você deve escolher aquele trabalho que te apetece, aquele trabalho que te chama atenção pela tua vocação. Não querendo ser aqui poliana, jogo do contente, só faça o que você ama. Não, a gente já passou desse nível, né, de fantasia, a gente está instalado na realidade, a gente está numa relação objetiva, a gente sabe que precisa fazer o que gosta, mas também o que precisa ser feito. Dentre essas coisas, estudar continuamente. E quando eu falo continuamente, não é fazer um cursinho todo mês de 4 horas lá para ir no sindicato, para ir na escolinha lá, faz o curso para tirar foto e botar no Instagram. Negativo. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Caio, mas você não quer se destacar? A gente não começou essa conversa aqui, não começou essa palestra porque você tinha o interesse em se destacar no mercado?
Você tem um mercado inteiro de pessoas que beiram a incompetência. Você tem um mercado num nível técnico tão baixo, tão baixo, tão baixo, tão sofrível, que, em regra, as empresas não entregam o que prometem. Você quer se destacar? É fácil. Estude o que eles não estudaram, para entregar o que eles não entregam. E aí, para saber o que já existe, você tem que fazer esse caminho. E como muita coisa já existe, você vai ter um trabalho contínuo de correr atrás do prejuízo, de estudar tudo que você nunca estudou. Caio, mas é muita coisa. Não se preocupa em esgotar isso. Sinceramente, você nunca vai esgotar isso. Eu estou desde 2012 fazendo isso, estudando todos os dias, literalmente todos os dias, lendo alguma coisa pelo menos para estudar e entender, e não acabou. Mas isso vai se tornando mais fácil, mais sutil. Você vai entrando muito mais num ritmo de manutenção do que de aprendizado duro. No começo é difícil porque você não está acostumado a estudar nessa intensidade. Depois você acostuma com o ritmo e depois você consegue reduzir esse ritmo. Mas é importante que você se comprometa com o estudo diário, com uma rotina de estudar todos os dias, seja mais, seja menos, mas todos os dias. E deixa eu te falar uma coisa, o mais difícil é começar. Depois que você começa, é só continuar, é só não parar. Fica muito mais fácil, certo? Então, muito bem, aqui a gente tem essa visão do que acontece para trás. Mas agora a gente tem que falar do que é daqui para frente, porque afinal de contas, todo dia acontece alguma coisa nova. Aliás, existe uma pegadinha nessa frase, né? Existe um catch nessa história. É uma coisa que a gente escuta muito falar, né? Todo dia sai uma lei nova, todo dia sai uma publicação nova, a legislação muda todo dia. Até muda, tá? Até muda. Mas, sinceramente, não muda tanto assim. Sinceramente, não muda tanto assim. O que eu quero te dizer com isso? Vamos falar agora de um hábito, de uma rotina de atualização diária. Porque se você hoje se comprometer com um comportamento, com um hábito, com uma rotina, para fazer a diferença no mercado contábil, para se diferenciar, para se destacar, para ser um profissional de alto padrão, nesse pilar técnico, né, nessa vertical técnica, você tem dois lados. O que já aconteceu e o que vai acontecer daqui para frente. São essas duas coisas que você tem que tomar cuidado. Do que já aconteceu, você vai ter contato com a legislação para ir direto à fonte, mas você vai se valer de aceleradores para aprender tudo isso que ficou acumulado ao longo do tempo e que você vai precisar entender. Que é um compromisso de estudar todo dia um pouquinho, no início um pouco mais, depois um pouco menos, mais a caráter de manutenção, mas isso é um compromisso. Agora, todo dia vai sair alguma coisa nova. E como você vai saber o que saiu e o que não saiu? Como você vai saber se é algo importante ou não? Talvez você tenha na tua empresa contábil, ou que você é o empreendedor, ou que você é o funcionário, enfim, talvez você tenha uma daquelas consultorias atacadão que te mandam uma newsletter todo dia, né? Ora, mas de novo, se ninguém sabe tudo, por que você vai confiar que o que eles te mandam é tudo que é relevante? Por que você vai confiar que eles não comeram bola e esqueceram de mandar algo? Por que você vai confiar que o que está escrito ali realmente é o teor do que saiu ou não é uma interpretação distorcida de quem escreveu? Não tem como saber. E esse é o grande ponto. Tá? Então vamos lá.
o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer para se manter atualizado, para cuidar daqui para frente que você vai saber tudo. Vamos lá. Você vai criar uma rotina de atualização diária, em que você vai conferir, por exemplo, o Diário Oficial da União. Poxa, Caio, mas o Diário Oficial da União... Cara, bem tranquilo, tá? Você vai entrar lá no Imprensa Nacional, site do Imprensa Nacional, e vai ver o que saiu naquele dia. Tem inclusive aplicativo, tem app para você instalar no teu telefone, você instala no celular, ele até notifica, né, o aplicativo do Dou, bem tranquilo, funciona bem. Ou se você preferir fazer isso pelo computador, o site do Imprensa Nacional tem melhorado cada vez mais, tem ficado muito melhor. Antes a gente tinha que abrir um PDF que era por imagem, não era um PDF que permitia dar um Ctrl F, um localizar, era muito pior. Hoje em dia não, hoje em dia tá lá numa página bonitinho, você consegue expandir, reduzir, você consegue localizar, copiar, colar, tá muito fácil, tá muito tranquilo de fazer isso, tá? Caio, todo dia, segunda a sexta, sábado e domingo você tem tranquilidade. Tá? Às vezes sai edição extra, mais de uma edição no dia, pode acontecer, mas normalmente sai uma edição só de manhã. Eu gosto de fazer essa rotina de atualização diária toda manhã. É um hábito meu. Tomo café da manhã, depois eu faço a minha leitura matinal. Se você preferir fazer isso meio-dia, ótimo. Se você preferir fazer isso à noite, ok. O ideal é que você faça o quanto antes, porque afinal de contas tem muita coisa que é publicado que já vale a partir daquele mesmo dia. Então, para você estar sempre o mais atualizado possível, o ideal é que você veja de manhã. Inclusive para poder ler o que saiu e, se for relevante, já avisar o teu cliente. E aqui, vamos falar de se destacar, vamos falar de se diferenciar. Normalmente as consultorias vão fazer o quê? Elas vão ler o diário oficial daquele dia, vão preparar as matérias, as newsletters e vão te encaminhar no dia seguinte. Se você todo dia abre o diário oficial e vê o que saiu, não vai haver absolutamente ninguém mais atualizado do que você. No máximo, vai estar tão atualizado quanto você, mas mais do que você, não. Você tem noção de quão relevante é isso? Cara, saiu hoje uma resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional que mudou lá, por exemplo, o prazo de uma declaração da DEFIS, do PG-das-D. Você soube no ato, você soube no dia em que isso aconteceu. Você não ficou, primeiro, na mão de alguém te dizer. Você, segundo, não teve que esperar essa informação ser digerida pelos outros para depois chegar até você. Você estará sempre bebendo da água mais fresca, você estará sempre o mais atualizado do mercado. Pode haver alguém tão atualizado quanto você, mas mais do que você não vai haver. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Caio, mas o diário oficial é gigante, é enorme, eu não consigo ver tudo. Então eu vou te dar uma dica. O diário oficial ele se divide em 3 seções. Priorize a seção 1. Por quê? Porque na seção 1 você tem leis, decretos, normas, publicações que em geral são relevantes para a gente no trabalho contábil. A seção 2 e a seção 3, que é como se fossem capítulos de um jornal, a seção 2 e a seção 3, elas são para atos de licitação, para atos de departamento pessoal, não departamento pessoal do nosso departamento pessoal, né, mas de funcionários públicos.
né? Funcionários, servidores públicos estão alocados lá, etc. Coisas que para a gente não costuma interessar. Publicação de balanço, de licitação, de edital, isso tudo vai. Essas coisas vão estar nas seções 2 ou 3. Para a gente, trabalho normal, seção 1 é o suficiente. Ah, Caio, mas eu também trabalho com licitação. Então tá, então você também vai olhar nas outras seções. Se não me engano, na seção 3. Se não, você vai ficar na seção 1 e está muito bom. E dentro da seção 1, você vai enxergar lá... Aliás, deixa eu até fazer diferente, né? Vamos dar uma olhada aqui juntos. Deixa eu mostrar para você. Vou colocar aqui na tela. Gosto de fazer aqui ao vivo, né? Então vamos lá. Ó, esse aqui é o site do Imprensa Nacional, tá? Vai ter aqui as seções 1, 2 e 3, o que eu falei para você, ó. Seção 1, atos normativos, que é o que mais nos interessa na profissão contábil. Atos de pessoal não tem muita relação com a gente, a não ser que você trabalhe com funcionalismo público. E seção 3, contratos, editais e avisos, que é para quem trabalha com licitação, com relação parceria público-privada, pode ser relevante. Eu vou aqui na seção 1, vou pegar aqui de sexta-feira, por exemplo. Eu gosto muito de visualizar em sumário. E aí tem aqui, ó, atos do Poder Judiciário, decisões, atos do Congresso Nacional, não teve nenhum, atos do Poder Executivo e depois começam os ministérios. Tá? Deixa eu até pegar um outro dia, vamos ver se a gente acha um dia aqui. Ó, esse aqui foi mais legal, esse aqui já teve mais coisas, ó. Além das decisões do Judiciário, atos do Poder Legislativo. Teve lei ordinária publicada aqui, né? Atos do Congresso Nacional, decretos legislativos. O Poder Executivo publicou, ó, decreto presidencial. A gente teve alguns atos do Presidente da República, que pode ser interessante, né? Que, por exemplo, teve uma lei, de repente uma lei teve um veto presidencial. Aqui nos despachos do presidente, eu vou enxergar as mensagens de veto, em que ele justifica por que fez esse veto e vai trazer ali as explicações. Eu vou aqui, ó, em retrair tudo para você enxergar. Ó, tenho vários ministérios e lá embaixo as entidades de fiscalização. Por exemplo, se tivesse uma publicação do Conselho Federal de Contabilidade, estaria aqui. Se tivesse uma publicação do Conselho Regional de Contabilidade do seu estado, também estaria aqui. Caio, eu preciso ler tudo isso? Eu vou te ser bem sincero, não, tá? Vou ser bem franco com você. Eu não leio tudo. Por quê? Porque eu não trabalho com todas essas áreas. Então, por exemplo, aqui tem lá o Ministério da Infraestrutura, Ministério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente. Talvez para a tua carteira de clientes você tenha todos eles. Talvez não. E isso a gente vai explorar no nosso pilar estratégico, quando a gente falar mais para frente daqui a pouquinho de uma questão estratégica que é muito importante para se destacar no mercado contábil. Mas, por exemplo, todo contador vai olhar esse aqui, Ministério da Economia. Por quê? Porque no Ministério da Economia você vai ter publicações do Ministério da Economia, Câmara do Comércio Exterior, você vai ter... Vamos ver se tem aqui a Secretaria do Trabalho, ó. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, se você lida com DP, há publicações relevantes aqui, né? Secretaria Especial da Fazenda, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a nossa querida Receita Federal. Você tem as publicações aqui. CVM, Banco Central, publicações do Comitê Gestor do Simples Nacional, muita coisa aqui, tá? Caio, mas isso tudo é tributário? Sim, porque o contábil estaria lá embaixo no Conselho Federal de Contabilidade, tá? Então, com isso, você consegue enxergar que diariamente, olhando o Diário Oficial,
principalmente na seção nesses pontos, você vai ver todo dia o que foi publicado. E aí entra o ponto que eu comecei a falar para você. Caio, mas a legislação muda todo dia, tanto é que o Diário Oficial é publicado todo dia. Mas não é todo dia que tem coisa relevante. Tem dias que você vai levar uma meia hora lendo as publicações relevantes que saíram. Mas tem dia que não. Tem dia que você vai ver que não saiu. Até saiu lá um decreto disso, né? Saiu um decreto instituindo o Dia Nacional do blá blá blá. Tudo bem, mas não é relevante para o meu trabalho. E aí você tem que ter o foco, você tem que ter... E aí vamos falar um pouquinho do pilar comportamental. Você tem que ter a capacidade de foco para segregar aquilo que é relevante e aquilo que não é dentro do teu trabalho. Certo? Muito bem. Caio, só o Diário Oficial é o suficiente? Eu sugiro que você crie aqui uma redundância, que você use também o SIJUT, que é o Sistema Normas. Eu vou mostrar aqui para você. Lá no Google, você pode colocar assim, SIJUT. Ele vai estar assim, Normas, Sistema Normas da Receita Federal. Aqui, o SIJUT, só para você entender, é um nome que quem é um pouquinho mais das antigas usa, porque esse sistema era o SIJUT 2, e aí ele passou a receber o nome mais bonitinho de Sistema Normas. O que acontece? Bem, no dia que eu estou gravando isso aqui para vocês, não teve nenhuma publicação. Mas eu vou fazer aqui uma consulta do dia para você enxergar como é que vai aparecer. Vai aparecer assim, se você entrar no dia, né, numa segunda-feira, numa terça-feira, enfim, só entrar nessa página, ele já vai te mostrar o que foi publicado no dia, tá? E aí vai ter aqui, portarias, isso aqui é tudo da Receita Federal e da PGFN. Soluções de consulta, ou seja, a Receita Federal respondendo contribuintes sobre questões que eles levantaram, atos declaratórios executivos, seja de alguém aderindo a um regime tributário, né? Por exemplo, aqui tem uma renovação de habilitação para um despachante aduaneiro, alguém que entrou com regime especial de controle de papel. Poxa, isso é absolutamente irrelevante para mim. Eu bato o olho, leio isso aqui, passo direto, eu não preciso ler. Não preciso estudar que um cidadão, sei lá de onde, teve esse regime. Mas, de vez em quando eu vejo aqui um cara, né? Acho que aqui não teve nenhum caso, tá bem tranquilo esse dia de publicação, mas às vezes tem ali, pessoa excluída do Simples Nacional. Esse é um caso interessante, porque daí eu pego essa informação que é de um outro contribuinte e trago para o meu trabalho. Assim, teve um cara, teve uma empresa, um cara é modo de dizer, teve uma empresa no Brasil, nessa cidade, nesse estado, que passou por esse processo administrativo e foi excluído do Simples Nacional por esse motivo. Você pode ver isso. E vou te ser franco, toda semana sai pelo menos um desse. Se você acompanha todo dia o Diário Oficial, lá no Diário Oficial também já saiu isso. Mas essa parte da Receita Federal fica mais organizada de visualizar aqui. Então eu gosto de criar essa redundância. Todo dia eu vejo o Diário Oficial, seção 1, mas a parte da Receita Federal eu gosto de visualizar nesse sistema aqui, que ele é um pouco mais organizado nos atos da Receita Federal. Tá? Além disso, eu te sugiro dar uma olhada no portal do Simples Nacional. Então, eu vou colocar aqui o SIJUT. Além disso, eu te sugiro dar uma olhada sempre no portal do Simples Nacional, no portal do SPED, no site do CFC, no site do CPC e aqui falando do que eu trabalho, né, do que eu faço, e também dar uma olhada no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Mas aqui entra uma questão. Eu trabalho com nichos específicos
em que eu não preciso me manter atualizado nesse ritmo com a legislação estadual e municipal. Caso você trabalhe com ICMS, você trabalhe com ISS, você vai acrescentar aí a Secretaria de Estado da Fazenda, a Secretaria Municipal, né, da Fazenda do teu município. Você vai incluir o Diário Oficial do Estado, você vai incluir, enfim, aí você vai abranger aquilo que faz parte do teu trabalho cotidiano. Mas aí você tem uma rotininha matinal. Caio, isso não vai demorar muito tempo? Sinceramente, para mim hoje, depois disso já está treinado, eu diria que, em média, eu gasto 15 a 20 minutos com isso. Toda manhã, 15 a 20 minutos. Meia hora às vezes, 10 minutos às vezes, mas em média isso. Por quê? Porque na maioria dos dias não há publicações relevantes. Na maioria dos dias não tem tanta coisa acontecendo como algumas pessoas dizem por aí, certo? Existe esse mito, essa coisa pairando, né, de que, nossa, todo dia sai uma lei nova, todo dia acontece uma coisa diferente, todo dia uma lei muda no Brasil. Você olha, mais ou menos. Você até pode ter lei quase todo dia sendo publicada, mas muitas delas não tem nada a ver com a tua atuação como profissional contábil. Tá? Essa é a verdade. Talvez interesse a essas, sei lá, empresas de consultoria, talvez interesse a essas empresas que vendem informação fazer parecer que é muito difícil. Mas o fato é, qualquer estudante de contabilidade, qualquer estagiário, qualquer empregado, qualquer empreendedor, empresário contábil, tem plenas condições de desenvolver a sua independência, a sua autonomia, a sua capacidade de não comer mais na mão de ninguém. E aqui a gente cobriu essa questão mais técnica. Como se diferenciar no mercado? Como se destacar no mercado contábil? Ora, num mercado de nível técnico tão baixo, o seu primeiro movimento deve ser garantir um nível técnico acima da concorrência. E não há outra forma de falar, é concorrência. O outro profissional é teu concorrente. O outro escritório de contabilidade é teu concorrente. E resta você ser melhor. E não é difícil. Assim, eu vejo isso nas centenas de alunos, por exemplo, do Contabilidade Sem Mimimi, e o primeiro impacto, o primeiro baque que o aluno tem é perceber quanta informação existe e como é fácil ter acesso direto à fonte. Seja para cuidar do que ficou para trás. Você pode usar os aceleradores, livros, cursos, palestras, vídeos no YouTube, enfim, você pode usar podcast, você pode usar tudo isso. Mas você precisa, em paralelo, desenvolver a capacidade de buscar na fonte a informação, seja para buscar informação de imediato, seja para validar aquilo que veio para você através desses aceleradores. E é em paralelo a isso, todos os dias se atualizar, todos os dias ver aquilo que saiu de novidade. Se você hoje começa a todo dia ver o que saiu e, em paralelo, olhar o que ficou para trás, você cobriu todos os pontos. Você consegue enxergar e você consegue perceber como isso faz toda a diferença? Agora, vamos extrapolar um pouco essa questão técnica e vamos falar de uma questão mais comportamental. Porque aí nós temos um outro ponto importante no comportamento, que é a proatividade. Hoje, eu poderia dizer que essa talvez seja a maior dor dos colegas que eu tenho, que são empresários contábeis. Inclusive do coordenador dessa trilha, meu querido Fernando Sampaio, que eu tenho o prazer de poder chamar de amigo. Muitas e muitas vezes a gente já conversou sobre isso.
Nos grupos de WhatsApp que eu participo com contadores, a gente conversa sobre isso. Em todo evento que a gente bate papo, se conversa sobre isso. É cada vez mais difícil achar profissionais proativos. É cada vez mais difícil achar pessoas que queiram correr atrás, que sequer saibam correr atrás. Cada vez, e olha que coisa esquisita, a gente vive num tempo em que toda informação está a um braço de distância. Você tem um telefone na sua mão, você tem ali no seu bolso, tem internet. Não faz muito tempo que para você conectar a internet era um parto, você tinha que usar a internet de escada, era devagar, não tinha tanta coisa. Hoje em dia, você está online o tempo todo. A informação está lá, toneladas de conteúdos. Olha como exemplo esse evento. E, paradoxalmente, a maioria das pessoas não consegue correr atrás, não consegue buscar uma informação. Ah, eu não sei qual é o prazo de entrega da ECD, por exemplo, da escrituração contábil digital. Meu filho, dá um Google, te vira. Como é que você quer se destacar no mercado contábil se você não consegue resolver problemas simples como esses? Hoje, além de um mercado contábil, além de um mercado de trabalho com nível técnico extremamente baixo, nós temos pessoas incapazes de correr atrás, de resolver problemas, de propor soluções, de encontrar saídas. Se você tem um problema, poxa, eu não sei isso, mas será que você não consegue abrir o Google, pesquisar um pouco, achar 2 ou 3 informações e aí validar essas informações? E aí entra a importância do que a gente viu agora quanto à questão mais técnica. Você fazer cursos, você ler, você estudar todo dia, você se atualizar todo dia. Você vai dia a dia tendo contato com a lei, com a norma, você vai colecionando informações. Você até não lembra de cabeça exatamente, mas você tem aquela informaçãozinha lá no fundo do HD. Poxa, eu lembro de já ter visto algo em relação a isso. Isso vai acontecendo. Por quê? Porque todo dia, todo dia, todo dia você está estudando. Todo dia você está se atualizando. E aí você vai mesclando esse nível técnico alto com uma capacidade de propor soluções, com uma capacidade de resolver problemas. Hoje, os escritórios de contabilidade têm começado a migrar a sua forma de contratação. Os escritórios mais antenados, os escritórios mais bem preparados, têm começado a migrar a sua forma de contratação, focando cada vez menos nas habilidades técnicas, não que elas não sejam importantes, mas focando cada vez menos nisso e mais nas habilidades comportamentais. Porque não adianta de nada uma pessoa que saiba fechar um balanço, mas que não saiba correr atrás, se relacionar com a equipe, atender o cliente. E aqui a gente está falando de se destacar no mercado contábil para buscar uma vaga de emprego, de estágio de emprego, tudo bem. Mas depois você vai ser um empreendedor também. E a empresa contábil, seja aquela em que você é funcionário, seja a sua empresa contábil, ela vai ter que propor soluções e resolver problemas do seu cliente. Você vai esperar o cliente ter um problema e te trazer essa demanda? Ou você vai tentar prever esse acompanhamento dos problemas e fazer um reporte periódico com o seu cliente? Também é uma questão comportamental. E perceba que esses dois pilares, ainda que a gente pense eles como duas verticais, têm áreas de contato. Agora imagine só se você tiver um bom nível técnico e, além disso, tiver perdido o medo de correr atrás.
que é algo que invariavelmente acontece quando você começa a estudar todo dia e se atualizar todo dia. Invariavelmente você vai vendo que, cara, a legislação não é tão difícil assim. Achar informação não é tão difícil assim. Poxa, eu já vi algo sobre isso, vou correr atrás. Pronto, você já criou o movimento, já é natural para você. Você já entendeu que, porque sempre foi feito assim, não é justificativa. Qual é a base legal para fazer desse jeito? Onde está escrito no manual que é dessa forma que se preenche essa EFD contribuições, por exemplo? Esse é um comportamento cada vez mais raro no mercado contábil, seja do estudante, do estagiário, do empregado ou do empreendedor. E por isso ele é fundamental. Só que você deve ter percebido a essa altura do campeonato que, ora, estudar tudo que já foi para trás e se atualizar daquilo que vai acontecer para frente e resolver esses problemas e olhar manual, e olhar layout, e olhar menu ajuda do programa e ler o CPC. Poxa, se eu tenho uma carteira de clientes enorme e diversificada, isso se torna cada vez mais difícil. Isso se torna cada vez mais volumoso. E aí entra uma questão estratégica que, do meu ponto de vista, é a grande sacada no mercado contábil. Para mim, hoje, a grande forma de se destacar mais rápido no mercado, e aí falando principalmente dos empresários e dos empreendedores, ainda que de forma isolada. A grande forma de você se destacar mais rápido no mercado, de você ter um faturamento mais expressivo e reduzir a sua concorrência é a segmentação. Melhor do que segmentação, é o nicho. Eu defendo isso sempre, sempre, sempre. Caio, mas qualquer um, todo mundo deve nichar? Mais ou menos. Todo mundo, mas depende do momento. E eu vou tentar te explicar isso da maneira mais didática possível. Deixa eu compartilhar minha tela de novo contigo. Sabe que você já percebeu a essa altura do campeonato que eu gosto de rabiscar, eu gosto de escrever. Então vamos lá. Vamos imaginar a sua carreira ao longo do tempo. No início da sua carreira, minha sugestão: seja generalista. Caio, mas você não está defendendo nicho? Sim, eu defendo que você seja um especialista e que você ganhe mais dinheiro, faça mais dinheiro dessa forma e que você atropele a sua concorrência sendo extremamente especializado e de alto padrão. É o que eu defendo, é o que eu faço, inclusive. Mas antes de aprender a dar mortal para trás, você tem que aprender a andar. Então, no início da carreira, eu sugiro que você seja generalista. E durante esse período, o foco é em experiência. Mas todo mundo, claro, todo mundo vai querer ter experiência, mas entre ganhar mais dinheiro e ter mais experiência, foco em ter mais experiência. Eu tive na minha carreira a oportunidade de passar por vivências diferentes e, graças a Deus, pude, quando passei por experiências diferentes, ter uma remuneração melhor. Tudo bem, mas nem sempre a vida vai se apresentar dessa maneira. E a minha sugestão é de que você se concentre nos primeiros anos de carreira e, de preferência, assim que começar na faculdade, já começar a trabalhar na área. Eu
Graças a Deus pude, desde o meu primeiro semestre na faculdade, já trabalhar, e aí você entende que a teoria te embasa para a prática e que a prática te faz aprofundar a teoria. Esquece esse papo furado de que na prática a teoria é outra, essa é uma frase de gente preguiçosa, essa é uma frase que não faz sentido para quem trabalha com alto padrão de contabilidade. Mas o foco é estudar e trabalhar o quanto antes e ter o máximo de experiências possível. Por quê? Porque aqui você vai começar a experimentar diferentes áreas. Você vai trabalhar com comércio disso, comércio daquilo, daquele outro, com serviço de vários tipos, com indústria, com um departamento pessoal, com área contábil, fiscal, tributária, societária, paralegal, financeiro. Tenha o máximo de contato com coisas. Esse é o foco. Nesse momento, você está ampliando a tua área de contato com a profissão contábil. E isso vai te permitir, daqui a pouco, tomar uma decisão e começar um processo de especialização. E esse processo de especialização, esse P ficou esquisito, né? Especialização, pronto. Esse processo de especialização, eu pessoalmente gosto de tomar a decisão de no que me especializar, tendo 3 pontos principais. Primeiro ponto, vamos chamar aí de paixão, né? Ou daquilo que você gosta, daquilo que você ama, ou daquilo que você não odeia. Porque isso também é importante. Caio, não tem nada que me faça aquecer o peito, não tem nada que, poxa, eu escute música quando eu trabalho com aquilo, mas tem coisas que eu gosto, tem coisas que tá tudo bem e tem coisas que eu não gosto, que eu odeio ou que eu tenho ranço, como se diz hoje em dia, então tá bom. Então, elimina aquilo que você odeia e deixa no seu universo de possibilidades aquilo que você gosta e aquilo que você tolera. Um segundo ponto de análise é aquilo que você tem facilidade ou tem mais aptidão. Porque às vezes você gosta muito de uma coisa, mas você tem dificuldade de aprendê-la. E aí você tem que ser prático nesse aspecto, né? Se você demora muito tempo para aprender algo, o teu concorrente vai aprender mais rápido que você. Então aqui há uma balança, e aqui a gente tem que deixar de fora o papo dos coaches motivacionais de que você você deve procurar fazer o que você ama. Assim, cara, se tem uma coisa que assim, ok, eu faço isso aqui, é legal, mas você é muito bom em fazer isso e tem facilidade, faça isso, ganhe dinheiro, se destaque no mercado. E de repente a tua paixão é fazer crochê, de repente a tua paixão é fazer artesanato. Vai fazer isso no teu tempo livre. Faça dinheiro, dê uma vida confortável para tua família e vai fazer a tua paixão lá, que é fazer artesanato depois. Problema nenhum. Né? Vamos parar de problematizar esse negócio de que todo mundo tem que sentir que está salvando o mundo com o seu trabalho. Isso não é verdade. E um terceiro ponto, que é muito importante, que é o contexto ou a sua circunstância. De repente você gosta muito de uma área, você tem muita facilidade com ela, mas você tem que considerar o fator ambiente. Você está geograficamente numa posição interessante para explorar essa atividade? A região onde você está é propícia para isso? O mercado onde você atua tem demanda para isso? Porque às vezes você vai ficar dando murro em ponta de faca. Então é interessante que você use, né, essa matriz para decisão. Olha, coisas que eu
amo, que eu gosto, que eu tolero, coisas que eu não odeio, coisas que eu tenho mais facilidade. Porque esses dois principalmente vão trabalhar. Poxa, se eu tiver uma mudança profunda de legislação naquela área de atuação, naquele nicho, naquela atividade, e você tiver que aprender tudo de novo, você gosta disso o suficiente para recomeçar? Você tem facilidade o suficiente para recomeçar? E o contexto vai ter a ver com você aproveitar oportunidades que estão mais próximas, né? Aquela ideia de você buscar o fruto que está mais próximo no pé. Você não vai mirar naquele fruto que está lá no topo da árvore. Você vai procurar primeiro aquele que está mais próximo para ser colhido, certo? Então, com isso, você tem um processo de especialização, que, é claro, não precisa ser 8 ou 80. E esse é um ponto importante. Imagine você, empresário contábil. Você tem um negócio, tem um escritório de contabilidade, ou você tem uma empresa de consultoria. Imagine que num ponto você atende todo tipo de cliente. De repente, você não vai atender mais ninguém de outro nicho, só de um nicho específico? Vou dar o meu exemplo. Eu sou nichado de forma radical em construção civil, atividade imobiliária e holding. Eu trabalho com isso. Então, quando aparece alguém querendo uma consultoria sobre outro assunto, eu não pego. Essa foi uma decisão minha. Eu sou um especialista do ponto de vista radical. Não só de atividade, né? Então só construção civil, atividade imobiliária e holding, mas também no tipo de serviço. Eu não executo contabilidade. Eu optei em trabalhar exclusivamente com consultoria e educação. Esse é o meu foco. Em educação, eu sou um pouco mais amplo. Eu tenho uma escola livre de contabilidade. Eu tenho uma escola que ensina contabilidade em geral para estudantes e contadores. Mas na consultoria, só nos meus nichos de atuação. Ah, Caio, eu também precisava que você fizesse... Não, não faço. É isso aqui só que eu trabalho. E o restante eu abro mão e indico parceiros. Parece uma coisa esquisita. Ah, como assim? Não, mas mesmo que você seja nichado, tem muita demanda. Olha quantos CNPJs tem no Brasil. Você não precisa de 1/10 deles. Eu tenho muito mais demanda do que capacidade de prestar meu serviço, por exemplo. Mas vamos lá. Eu não quero que você seja radical, eu não quero que você seja um especialista extremo. Você pode, entre uma coisa e outra, né, você pode aqui, atendo todos. Você pode aqui ter um trabalho seguinte, olha, atendo todos de um jeito padrão. Mas eu comecei a estudar um pouco mais em profundidade, porque você já tem o conceito da coisa, né? Você já tem uma rotina de estudar todos os dias, você já tem uma rotina de atualização, você já tem um hábito, e aí você começa a estudar em profundidade, então você é um especialista numa atividade X. E isso aqui você tem um serviço mais premium. Vamos usar essa expressão. Tem um serviço mais premium. Muito bem. Então, a partir daqui, a tua carteira de clientes ela começa a se desdobrar. Você começa a ter um atendimento de atividades em geral, que já acontecia, mas em paralelo a isso você começa a atender de uma forma diferenciada determinado nicho. E você pode validar isso. E aí você aplica o que todo contador deveria saber. Você começa a fazer gestão de custo, você começa a fazer análise da carteira, você começa a verificar as margens de contribuição de cada frente dessa.
Você trata como se realmente fosse um mix de produtos, só que no teu caso é de serviços. Você começa a destacar profissionais para trabalharem nessa área especializada. Se isso está dando um bom resultado, você começa a investir mais nisso. E qual que é a grande sacada para se diferenciar, para se destacar no mercado contábil? Por que a segmentação, por que o nicho ele é tão interessante? O nicho te protege. Isso é muito importante. Presta atenção nisso. Muita gente acha que aceitar todo tipo de cliente protege. Mas, na verdade, quando você aceita todo tipo de cliente, você assume que vai ter que entender e entregar de todas as atividades. E você já sabe que isso não é tão viável assim. Então, no momento que você começa a restringir atividades, por exemplo, você começa a reduzir a demanda de estudo que a gente viu lá no pilar técnico. Você começa a ficar muito bom porque você ocupa a tua atenção em menos coisas. Depois que você criou uma base genérica e teve contato com muitas coisas, você começa a restringir e se aprofundar naqueles temas específicos. Se o mercado contábil tem um nível técnico muito baixo e só de você se atualizar e estudar todo dia você já se diferencia e consegue entregar um resultado muito melhor para esse cliente, imagina quando você afunila isso e passa a estudar muito mais. A concorrência não te alcança mais. E esse é o grande ponto. Por isso que eu digo que ao nichar, você se destaca, você fatura mais e você tem menos concorrência. Porque no fim das contas, você tem menos gente concorrendo com você, e nem todo mundo explora aquele nicho. Ah, Caio, mas os generalistas eles vão explorar todos os nichos. Mas qual que é o nível técnico deles? Realmente é um concorrente? Normalmente o generalista nem entende do linguajar, do idioma daquele tipo de negócio. Eu, por exemplo, trabalho com atividade imobiliária. Se eu conversar 5 minutos com o dono de uma incorporadora, eu conquisto ele para um serviço. Porque eu entendo o que ele está me falando. Um outro contador qualquer não faz a mínima ideia do que é uma NBR 12721, eu sei. Ele não faz a mínima ideia do que é BDI, eu sei. Ele não faz a mínima ideia do registro de incorporação no cartório de registro de imóveis, do alvará de construção, do habite-se, da regularização previdenciária. Ele não sonha com isso. Ele sequer alcança que isso é relevante. Imagine 5 minutos de conversa focada nas dores e nas soluções de problema que eu entendo porque eu sou especializado naquilo. Mas na base da pirâmide está o quê? Estudar todo dia, se atualizar todo dia, ter autonomia, ir até a fonte, validar as informações, não comer mais na mão de ninguém, ter essa proatividade, desenvolver essa capacidade de correr atrás para conferir. E nesse ponto, inclusive, eu quero te dar uma sugestão. Praticamente tudo que a gente viu aqui você pode fazer de graça. Você pode estudar de graça através de YouTube, através desse evento, você pode ver um monte de coisa de graça por aí. Você pode questionar a base legal. Quando você for assistir uma palestra lá de lucro real, peça a base legal. Quando você for ver uma palestra sobre fechamento de balanço, peça a base legal da informação. Você pega essa base legal e vai lá conferir. Você pode de graça se atualizar todo dia. Todos os sites que eu mostrei aqui para você, a informação está lá de graça, é só você acessar. Você já está desenvolvendo a tua proatividade. E eu vou te dar um desafio. E esse desafio vai mudar a sua vida se você colocar ele em prática. A partir de agora, mude de polaridade. A partir de agora,
Pare de ser a pessoa que pergunta no grupo de WhatsApp, no grupo de Facebook, para ter a resposta pronta, e passe a ser a pessoa que corre atrás, a pessoa que busca para responder. Porque essa é a essência de um consultor. Olha só que interessante. Cria esse hábito. Uma vez por dia, né? Uma vez, sei lá, por semana até. Você está lá num grupo de WhatsApp, alguém fez uma pergunta, você não sabe responder, procura a resposta. Alguém fez uma pergunta e você sabe? Responda. Porque quando a gente se propõe a explicar para alguém, a gente precisa validar que o nosso raciocínio está claro o suficiente para explicar para o outro. E você vai fazendo isso todo dia, todo dia, todo dia. E quando vê, isso está mais natural. E essa proatividade ela vai brotando em você de tal modo que chega uma hora que isso vira quase que uma mania. Você não consegue... Eu sou assim, eu vejo alguém perguntar alguma coisa, eu não resisto. Eu tenho que ir atrás para pegar a resposta, validar e responder. Você se torna um solucionador de quebra-cabeça. Essa é uma habilidade que falta no mercado também. E, aos poucos, você vai se aprofundando e vai descobrindo coisas que você gosta, que você tem facilidade, que no teu contexto faz mais sentido explorar e começa a se aprofundar por ali. Aos poucos, deixando de ser um mero generalista para começar a se especializar em determinados nichos. Ainda que você não seja um especialista extremo, radical, né, como é o meu caso, por exemplo, você não precisa fazer isso. Isso foi uma escolha minha, que não necessariamente é a mais positiva, mas é uma escolha minha. Você pode fazer esse trabalho em paralelo, para ir validando, vai molhando o pezinho, vai experimentando. E você, tanto na sua frente mais generalista de trabalho, se destaca do mercado, porque enquanto os outros estão se debatendo porque não fazem ideia de como responder as coisas, você já está num nível técnico muito mais alto. Você tem a proatividade de correr atrás, resolver problemas e dar soluções, que é o que faz as pessoas te pagarem mais. Ninguém paga mais pelo seu PhD, ninguém paga mais porque você tem pós-graduação. As pessoas te pagam mais porque você resolve os problemas delas. É por isso que as pessoas pagam a mais. E se você fizer isso sendo especialista, se destacando, não vai ter jeito. Não tem como a concorrência te alcançar. É por isso que eu digo, estudar todo dia, se atualizar todo dia, resolver problemas, propor soluções. Não tem outro caminho. Você vai inevitavelmente atropelar a concorrência. Certo? Eu espero que tenha te ajudado, eu espero que tenha feito sentido para você essa palestra. No mais, fica com Deus, um forte abraço. Se você gostou, coloca aqui embaixo, deve ter um espaço para comentário, para feedback. Coloca o que você achou, se fez sentido para o teu dia a dia, para a tua carreira, né? Se você quiser, me acha lá no Instagram, @CaioPMelo, você me encontra lá para a gente bater um papo. Estou todo dia respondendo perguntas, um pouco respondendo perguntas, um pouco colocando meme, né? Porque a gente precisa de humor um pouco também, tá certo? Forte abraço, fica com Deus e até a próxima.